A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio envolvendo o diretório estadual do PL no Ceará, no qual teve divergências com o presidente da sigla no estado, André Fernandes. Michele é contrária a uma possível aliança com o ex-ministro Ciro Gomes. A ex-primeira-dama afirmou que tem sido alvo de ataques e críticas. Acompanhe um trecho do vídeo. Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tenho enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. O vídeo segue, é bastante longo. Mais um trecho. Durante a manifestação, Michele também detalhou as divergências políticas no Ceará. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Júlia, daqui a pouco outros pontos tocados por Michele nesse vídeo de desabafo e mais também sobre as repercussões nesse momento dessa gravação, desses pontos que Michele, depois de algum tempo, acabou expondo. Olha, a Michele, ela é uma conservadora e uma mulher de direita e que a posição dela de defender o Girão está muito correta. O Girão seria a escolha, pelo que eu entendi, é a escolha do Bolsonaro. É um homem de valor, é um homem de direita, é um homem que trabalha em prol das pautas da direita, bem ao contrário do Ciro Nogueira, né? E isso que ela sofre, que é o ataques nas redes sociais sem parar, já começou agora, já está lá, né? Pessoas que se dizem bolsonaristas atacando ela sem parar. É isso que eles fazem. Goste ou não você das posições da Michele Bolsonaro, é preciso reconhecer a importância dela no PL Mulher e ouvir quando uma mulher se diz que é desrespeitada. Eu acho que quem conhece a trajetória da primeira-dama sabe o quão dedicada ela é ao marido dela, né? Eu acho que, enfim, eu espero que essa situação seja superada, mas a impressão que eu tenho, e eu vejo os ataques que ela recebe sem parar, eu própria sou vítima desses ataques, que é puro suco da misoginia, e ela cansou. É isso, gente. Ela é um ser humano e que está numa situação muito delicada. Ela cuida do Jair o tempo inteiro e ela cuida porque ama ele. E ela fez uma coisa que ele pediu. E pode ter certeza, esse vídeo que ela fez não foi da cabeça dela. Tem o ok do marido. O chat bastante dividido, algumas pessoas falando que não era hora, que Michele atrapalha a campanha de Flávio nesse momento, trazendo essa discussão que deveria ser interna, familiar. Outras pessoas apoiam Michele também aqui no chat, dizem que ela tem o direito também de vir a público e falar, que é uma pessoa que passa por uma pressão bastante forte ali dentro com o marido, a situação de Jair Bolsonaro. Mais um trecho, queremos te ouvir também, Paula Camacho. Michele questionou ainda sobre o Ceará
o apoio de André Fernandes, do senador Flávio Bolsonaro e de outros integrantes da família a uma aproximação com Ciro Gomes, lembrando declarações terríveis feitas realmente por Ciro Gomes, pelo ex-ministro, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus familiares. Aliás, já uma nota que o senador Eduardo Girão também divulgou nessa manhã, respondendo a Michele. Vamos ver esse outro trecho do vídeo da ex-primeira-dama, então. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota. Disse que lamentava se eles se sentiam afrontados. Que respeitava a opinião deles. Pedi perdão. Mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Olha, sinceramente, vamos lá. Antes de mais nada, Michele Bolsonaro é esposa de Jair Bolsonaro. Ela é a porta-voz dele. Ele que está impedido de falar, de se expressar e de sabermos realmente o que pensa o maior líder da direita. Ela que dorme com ele, vive com ele, fica 24 horas por dia, 7 dias por semana com ele. Então, ela, mais do que ninguém, sabe o que ele está pensando. Ou seja, quando ela faz esse vídeo, quando ela expõe essas situações, é porque tem a anuência de Jair Messias Bolsonaro. Isso é um fato, não tem como fugir dessa afirmação. Ela que está com ele e quando ela fala por ele. Inclusive, na carta que ele escreveu, ele pede para acabar com os ataques. Gente, é o Bolsonaro que está falando, não é outra pessoa. Isso é muito claro, é muito importante que as pessoas entendam isso. Dito isso, ela também está corretíssima. Gente, Ciro Gomes, pelo amor de Deus. O Ciro Gomes, eu não vejo diferença entre o PT e o Ciro Gomes. Desculpa, eu não vejo. Inclusive, foi o ex-partido do Ciro Gomes, porque agora ele está no PSDB, mas foi o PDT o responsável por deixar o Bolsonaro inelegível. Foi ele que entrou com o processo lá no STF e o transformou em inelegível. Ele que fez todos esses ataques baixos contra o Jair Messias Bolsonaro, contra os filhos dele, contra a esposa, contra a ex-esposa, contra todo mundo. Como é que uma pessoa dessa é confiável? Não é, gente. Vocês acham o quê? Que quando ele entrasse no governo, com o apoio dos bolsonaros, ele iria o quê? Passar a ser bolsonarista, ia começar a falar bem, tudo. Gente, pelo amor de Deus, ele não tem nenhuma diferença com o PT. Eu entendo que vai ser PT e o Ciro. Será. Mas no primeiro turno, é possível apoiar um nome alinhado à direita. No segundo turno, é todo mundo contra o PT. É exatamente isso que ela falou. Certo. Agora, o timing. Será que o timing seria o correto desse vídeo? E ainda mais, por que foram lançados fatos que aconteceram há 8 meses e agora, um dia antes da decisão se Bolsonaro deve ou não voltar para Papuda? Vocês não acham que é muita coincidência? Será que ela foi forçada a trazer isso à tona agora? Não sei, ninguém sabe, só ela vai saber. Será que o timing era agora? Porque, gente, estamos a 3 meses da eleição, uma das eleições mais importantes do século. Uma eleição que vai definir quem serão os próximos 4 ministros do STF pelos próximos 30 anos. É uma eleição que vai definir se o marido dela vai continuar ou não preso. Olha a importância disso, porque se o presidente Lula continuar, pode ter certeza que Bolsonaro não vai sair da cadeia pelas próximas 2 décadas.
Olha a importância disso. Então, a minha questão é, ela está correta no conteúdo, mas eu me questiono se o timing disso está correto. Será que ficou tão insustentável a situação que não dava para esperar? Será que não era uma coisa que dava para resolver nos bastidores? Será que lavar a roupa suja, expondo todo mundo, era necessário neste momento? São coisas para se perguntar, porque realmente coloca em risco os votos femininos, que ela tanto lutou, que o Bolsonaro a enviou para lutar, conseguiu, e agora colocou em jogo um trabalho que ela mesma fez, entendeu? Então, para mim, a questão disso tudo é a forma que foi feita e o timing que foi colocado. Mas no conteúdo, eu acredito que ela está correta. A pergunta que fica na ponta final da linha, né? O vídeo contribui para a oposição nessa luta, nesse ano eleitoral, ou, ao contrário, dá munição para o governo e dificulta a campanha da oposição nessa disputa acirrada deste ano e tão importante mesmo para o futuro do Brasil? Mais um trecho do vídeo. Michele afirma que Flávio não teria demonstrado interesse em contar com seu apoio em uma eventual candidatura à presidência da República. Vamos ver. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Ainda sobre Flávio, mais à frente no vídeo, a ex-primeira-dama afirma que, apesar das divergências, apoia uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro. Depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Bom, eu só espero que se importem com o país, sinceramente. Assim, ontem a Erika Hilton fez uma postagem, né, em que ela se solidarizou com a Michele e veio com toda aquela baboseira woke, né, típica da Erika Hilton. No dia que a Erika Hilton fica feliz, a ponto de fazer um post daquele, gente, é um dia para a direita chorar. Infelizmente, essa aqui é a realidade. Não tem nada de bom nisso daí. Não tem nada de bom. Eu sinto muito e sinto principalmente pelos brasileiros, porque o que está em jogo aqui é muito grave.
A gente vai decidir exatamente o presidente que vai, sim, escolher os 4 próximos ministros do Supremo. Nós vamos eleger o Congresso que vai decidir também se o STF vai voltar ou não a ter o seu papel de respeitar e zelar pelas nossas leis. A gente hoje está vivendo num país que está numa situação muito complicada, institucional, mas que, mais uma coisa importante, e eu tenho me debruçado muito sobre isso, a gente está na beira do precipício de uma crise econômica. Seja uma hiperinflação, como viveu a Argentina, seja uma recessão igualzinha àquela do governo Dilma. É isso que vai acontecer se o PT for reeleito. Olha a gravidade do que a gente está falando. A gente está falando, sim, de desemprego, de hiperinflação, de tudo aquilo que vai fazer a sua renda encolher, e de todos os brasileiros, de maneira disruptiva. É disso que a gente está, é isso que a gente está em jogo. Então, a gente está tanto do ponto de vista institucional, do ponto de vista de valores. Olha do que a gente está tratando aqui, de quem passa a mão para o crime organizado ou de quem vai combater o crime organizado. O vereador do PT que acabou de ser preso, gente, aqui em São Paulo. Olha, a questão é grave demais para a direita não conseguir passar a mão no telefone, encontrar num corredor, dizer vem aqui e resolver seus problemas. É isso, sabe? É muita coisa em jogo. Vamos, por favor, eu vou falar aqui o que eu falo para meus filhos. Vai lá pro quartinho, senta na poltrona e respira. É isso, todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, senta e respira antes de começar a falar qualquer coisa, ligar, né, e falar qualquer coisa. Eu entendo os pontos, realmente, Ciro Gomes não dá por tudo que, inclusive por isso, né, Bolsonaro ficou primeiramente inelegível por conta dele e depois de toda essa história de apoio, ele foi agora na Veja dizer que Lula e Bolsonaro são iguais. Então, assim, é um ponto pacífico isso daí. Agora, todo o resto que traz precisa ser muito bem pensado daqui por diante. E eu não estou falando isso para a Michelle, eu não estou falando isso para o Flávio, eu não estou falando isso para ninguém especificamente, eu estou falando para a direita como um todo. Eu acho que está na hora de todo mundo passar a mão na consciência, entender e pensar no povo, porque o povo vai se lascar se o Lula continuar no poder. Então, sabemos muito bem disso, de tudo que está em jogo. Então, por favor, coloquem a mão na consciência, maturidade, respirem e tenham maturidade antes de tomar qualquer decisão daqui para frente. Pois é, realmente muito difícil esse momento em que vivemos, às vésperas dessas importantíssimas eleições, o país, como disse a Marina, no ponto em que está, e um resumo do que estou acompanhando aqui de comentários no chat é bem por aí. Michelle está certíssima em diversos pontos, mas ela ajuda, favorece demais o PT nesse momento, trazendo esse vídeo à tona, com esse racha na oposição que deveria estar 100% alinhada e unida. Será que ainda é tempo? É preciso acreditar que sim. Trago mais um pouco da repercussão após o vídeo. Flávio Bolsonaro, por sua vez, pediu desculpas publicamente à ex-primeira-dama após a repercussão do desentendimento familiar, um texto bastante longo também, em uma publicação nas redes sociais. O senador, dentre tantas frases e palavras aí que a gente vê na tela, afirma que nunca teve a intenção de ofender Michelle e declarou que, caso tenha feito isso em algum momento, reitera seu pedido de desculpas. Flávio também destaca o respeito e o reconhecimento que tem pelo trabalho de Michelle à frente do PL Mulher, além de ressaltar sua dedicação ao ex-presidente, ao pai Jair Bolsonaro. Senador Flávio afirma ainda que divergências de estratégia são naturais entre pessoas que compartilham os mesmos princípios e objetivos, inclusive dentro da própria família. Já passo para a Ludmila, só antes também o post da manhã desta quinta-feira da própria Michelle. Mais uma vez ela vem às redes e dessa vez coloca no Stories uma mensagem tentando pacificar a situação. No texto, a ex-primeira-dama afirma que não guarda raiva de ninguém e que apenas esclareceu uma situação que, segundo ela, estava sendo deturpada. Michelle também defendeu a união do grupo político e afirmou que o foco deve ser o trabalho conjunto para derrotar o atual governo.
Segundo ela, não há briga nem competição entre os envolvidos. Ludmila, o senador Girão também postou agora há pouco um agradecimento ao apoio de Michele Bolsonaro com relação a essas disputas no Ceará. Aspas está aí, concedidas pela nossa repórter Berenice Leite, que conseguiu conversar com Eduardo Girão em cima, né, do fato, da notícia, dizer ele: sou muito grato pelo apoio e confiança da Michele, assim como de tantos brasileiros que acompanham o nosso trabalho. O Ceará é uma terra que carrega um significado especial de esperança para muita gente, e é também terra que tenho a honra de servi-lo, e por aí vai, no limite de minhas forças, com honestidade, sem negociatas. Enfim, Ludmila Lins Grilo, o país acorda, né, com esse episódio, pensando então daqui para frente, principalmente quem é a oposição ao governo, o quanto esse vídeo pode jogar uma bomba aí na corrida de Flávio, nessa pré-campanha dele, ou o quanto esse episódio pode ser uma virada de página e vir a simbolizar a partir de agora uma união bastante forte de Michele e dos filhos de Jair Bolsonaro, especialmente ao lado de Flávio. Esse vídeo da Michele Bolsonaro, ele tem muitas camadas ali. E tá todo mundo fazendo uma leitura desse vídeo apenas na clave da política, como se o mundo se resumisse à política e não se resume. Muita gente está analisando esse caso, esquecendo completamente do elemento humano envolvido. A Michele, assim como todos nós, ela não é um robô. Ali dentro bate um coração, né? Passa sangue quente nas veias. Ela não é um robô, né? Um instrumento ali programado para falar o que precisa no momento certo da política sangue frio. Eu vi muita gente falando assim: tudo bem, ela tá certa, mas não era o momento, não era a hora. Você está falando na clave política. Na clave política, você até pode fazer essa interpretação de que não era a hora. Mas você está esquecendo completamente, quem olha por esse lado, está esquecendo do componente humano, que dentro de uma pessoa bate um coração e corre sangue. Já há muitos meses, não é de agora, não é da semana passada, no mês passado, não, já há desde pelo menos do ano passado, a Michele, ela tem aguentado calada, assim, absolutamente calada, não críticas. Uma coisa é você criticar a pessoa: eu discordo desse comportamento. Uma coisa é a discordância. A Michele, ela tem aguentado absolutamente calada ofensas, agressões verbais violentas. Não são xingamento, né? Feia, boba, cara de mamão. Não é isso, não. São agressões verbais violentas, inclusive de conteúdo sexual. É coisa realmente, é baixo nível. E que ela tem suportado calada e, a meu ver, assim, de forma muito altiva há muito tempo. Então, jogar isso só na clave da política não é, para mim, uma análise completa, ignorando o elemento psicológico disso que está acontecendo. Toda pessoa tem o seu tipping point. É aquele ponto ali que ela consegue suportar de pressão, de agressões, de violência. E cada pessoa tem um tipping point em um certo ponto e ninguém pode precisar. O da Michele, na minha opinião, é altíssimo. Ela suportou por muito tempo. Então, ainda que não seja o momento agora de falar isso, me parece que ela chegou no seu tipping point. Chegou no momento máximo que ela conseguia suportar. E o que me chama a atenção é políticos experientes ou supostamente experientes ignorarem o elemento humano e o que a Michele poderia fazer caso ela viesse a explodir. Um político experiente jamais poderia deixar de colocar esse cálculo na equação. E me parece que eles deixaram de colocar isso na equação. Ela explodiu e isso sim vai atingir o Flávio como já atingiu. O estrago já está feito. Como vão lidar com isso é outra coisa. O Flávio Bolsonaro é uma das pessoas que compartilhou influencers e youtubers que estimularam e incentivaram as agressões violentas contra a Michele. Então ela tem toda a razão de ter, isso o que a gente sabe, fora o que a gente não sabe, de ter
alguma resistência ao nome do Flávio, que é uma pessoa que publicamente já endossou nomes que fizeram isso com ela. Então, até que ponto ela deveria continuar suportando isso? E o Flávio não ter feito essa conta, o quanto ele endossando essas pessoas poderia levar nela essa reação, o que poderia se voltar contra ele não ter feito essa conta, um cálculo simples, na minha opinião, pelo menos para um político experiente, isso é um erro político grave. Isso significa falta de memória política. Quem não se lembra do caso Pedro Collor, que teve um altíssimo componente familiar, de traições familiares ou de supostas traições familiares? O Pedro Collor, ele acusou o próprio irmão, Fernando Collor de Mello, de ter assediado a esposa dele, a Teresa Collor. E por conta dessa traição ou suposta traição familiar, por conta de problemas pessoais, ele chegou no tipping point dele, no máximo que ele conseguia suportar, não suportou, não sabemos se ele estava certo ou se estava errado, mas ele foi e deu aquela entrevista bombástica à Veja, e todo mundo sabe como isso terminou. Ele denunciou tudo, ele sabia de tudo, ele sabia do PC Farias, e como é que isso terminou? Todo mundo se lembra. O Collor caiu. Quem não se lembra do caso Nilceia Pita, a esposa do Celso Pita? Ele se separou dela e por conta desse componente familiar, íntimo, pessoal, dentro de casa, o que aconteceu? Ela deu uma entrevista de 40 minutos para o Jornal Nacional e fez o que fez e todo mundo sabe o que aconteceu. O que aconteceu com Celso Pita? Caiu. Então, um político experiente, ou que pretenda ser experiente, pretenda ser presidente da República, que ignora todos esses fatores pessoais, íntimos e do sentimento humano, que vê tudo na clave da política e ignora o sentimento humano, a humanidade das pessoas, não está fazendo o cálculo político certo e mais, desconhece e ignora a história recente da política, que leva sim, muitos resultados eleitorais são determinados por conta de questões pessoais e familiares. Então, na minha opinião, Flávio sim errou em ter ignorado todos esses elementos e ter permitido, ainda que de uma forma omissa, os ataques que a Michelle sofreu. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.